Você vai ouvir agora a meditação do dia. 31 dias de oração pelas famílias. Minha família, minha identidade. 14º dia. A identidade bíblica do idoso. Na velhice ainda darão frutos, serão viçosos e verdejantes. Salmos capítulo 29, versículo 14. Nossa identidade não é definida por aquilo que pensamos ou sentimos ser. Nossa identidade é definida por quem nos criou, Deus. Deus planejou nossa vida com uma fase denominada velhice. Nossa identidade, quando assumida e vivida como servos de Deus, é premiada com uma velhice abençoada, produtiva e cheia de experiências com o Senhor. Envelhecer na presença de Deus é um privilégio e testifica quem realmente somos, pois se o mundo e seus valores depreciam a velhice, tratando os idosos como fardos pesados e com menosprezo, Deus revela em sua palavra o quanto a velhice é um momento especial, uma época de frutificação, conquistas e intimidade com o Pai. O ancião que está atento à voz de Deus é uma testemunha fiel daquele que o guardou e o protegeu até que seus cabelos branqueassem, e de quem nos capacita para uma velhice plena e abençoada. Encontramos na Bíblia muitos exemplos de idosos que desfrutaram na prática a promessa contida no Salmos capítulo 92, versículos 14 e 15. Esses idosos foram luzeiros que, por viverem sua identidade como servos de Deus, frutificaram e abençoaram, sem medida, a geração deles. Vemos homens como Abraão, que foi chamado por Deus quando tinha 75 anos. Gênesis capítulo 12, versículos de 1 ao 4. Para ser uma bênção a todas as nações da terra, como Moisés, que foi levantado para libertar Israel da opressão do Egito quando tinha 80 anos. Êxodo capítulo 7, versículos 6 e 7. Como Caleb, que aos 85 anos revelou força e disposição para lutar e conquistar a promessa de bênçãos na terra prometida. Josué capítulo 14, do versículo 6 ao versículo 11. Poderíamos mencionar tantos outros homens e mulheres que foram exemplos de idosos abençoados na palavra de Deus. Ao vivermos nossa identidade como filhos de Deus, não precisamos temer a velhice. Ela será plena de frutos, cheia de verdor, para a glória de Deus. Sim, nossa identidade, aquilo que somos em Cristo, jamais irá envelhecer. Os anos podem passar, mas nossa disposição e alegria em servir a Deus serão a marca que testificarão a presença do Senhor em nós. Assim, sigamos trabalhando na obra do Senhor, proclamando e vivendo o Evangelho de Cristo, anunciando que o Senhor é bom. Ele é a nossa rocha e nele não há injustiça. Que nossa velhice seja cheia de força e vigor, com a produção de muitos frutos para a glória de Deus. Aleluia. Aplicação prática. Irmão idoso, chegar à velhice é algo natural. Precisamos aprender a lidar com essa fase da nossa vida, seguir testemunhando e viver na prática os ensinos da palavra de Deus, desfrutando da presença e direção do Senhor em tudo que fizermos. Devemos assumir a identidade que temos como um privilégio e enxergar a experiência de vida como uma dádiva. Sim, Deus pensou nessa etapa de nossas vidas como um tempo precioso para darmos frutos e sermos instrumentos de bênçãos na vida de muitas pessoas. Oremos ao Senhor pedindo que Ele nos ajude a envelhecer cheios de frutos que testifiquem a sua presença em nós. Peçamos ao Senhor que nossa identidade como filhos de Deus seja preservada e que, independentemente do passar dos anos, vejamos a promessa do Salmo, capítulo 92, versículos 14 e 15, se cumprir em nossa vida. E agora, crianças em oração. As pessoas não ficam crianças para sempre. Elas crescem, e quando crescem, se tornam adultas e depois vão ficando velhinhas. Às vezes ficam com dificuldade de ler, não conseguem correr como as crianças e podem esquecer algumas coisas. Os velhinhos também aprenderam muita coisa e podem nos ensinar aquilo que ainda não sabemos. Eles têm várias histórias para contar e receitas deliciosas que sabem fazer e que não são vendidas no iFood. Nós precisamos amar e cuidar bem dos velhinhos da nossa família. Seja um vovô, uma vovó ou mesmo um tio. Ensine para eles uma coisa nova e pare para escutar o que eles querem falar. Eles podem demorar um pouco, mas tenha paciência para ouvir. Ore pelos velhinhos da sua família. Peça a Deus para que eles sintam o quanto são especiais e que, apesar dos anos, têm muito valor para a família. Peça pela saúde deles
e para que sejam um exemplo para nós. Você acabou de ouvir a meditação do dia. 31 dias de oração pelas famílias. Minha família, minha identidade. Se deseja conhecer mais da campanha, acesse agora mesmo nosso site missõesnacionais.org.br/31 dias.